Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindo a esse canal, que a gente fala de pilates, tá? De forma prática, simples, que vai te auxiliar a criar aulas, conteúdos e ser o melhor instrutor de pilates do mercado na tua região, que dirá do Brasil e do mundo. Então já segue, tá? Pra gente poder aumentar o número de inscritos. É meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vou estar te auxiliando nesse processo. E nesse primeiro vídeo a gente vai aprender como montar uma aula de Pilates. Sim, como você pode montar uma aula? Para quem não sabe direitinho, fez um curso, está perdido, como é que você vai montar uma aula? Primeiro passo é você entender que uma aula precisa de 3 fatores. Primeiro, o aquecimento. É primordial ter um aquecimento legal na tua aula, tá? A segunda fase é a aula em si. E o terceiro passo é os exercícios finais. Então tem que ter esses 3. Aquecimento, a aula e exercícios finais. No aquecimento, eu gosto muito de trabalhar exercícios de mobilidade, ou alongamento, ou até exercícios do funcional. Então, quando eu vejo que a turma é uma turma mais avançada, que eles querem algo mais intenso, eu coloco exercícios como polichinelo, a própria corrida estacionária, agachamento com salto, e coloco por tempo. Coloco 30 segundos, descansa 15. Faço isso 5 vezes, 5 exercícios, repito por 5 vezes. Entendeu? Dá mais ou menos 10 a 15 minutos. São 5 séries de 5 exercícios. E aí, ó, é pegado. E eles gostam muito, tá mais para turmas avançadas. Para as turmas idosos, gestantes, enfim, pacientes que precisam de reabilitação, eu trabalho com exercícios respiratórios, trabalho com mobilidade, alongamento de membro inferior, superior, até exercícios respiratórios, usando também a contração abdominal, faço às vezes hipopressivo, se for turmas de mulheres que querem afinar a cintura. Então eu vou pegando esses pequenos grupos de exercícios e vou encaixando. Geralmente eu fico 10 a 15 minutos no aquecimento. Feito isso, vou pro meu estúdio, tá? Meu estúdio é um estúdio kit, que é aquele estúdio comum, que é um aparelho de cada. São 6 aparelhos de cada, eu coloco 6 alunos e cada um vai pro seu aparelho. Tem aulas que eu faço cada um no seu, dou o comando verbal e cada um fica no seu aparelho. E tem aulas que a gente fica cada um no seu aparelho, porém eu utilizo o mesmo comando, o mesmo fundamento para todos. E como é que eu monto a aula em si? Eu sempre tenho na minha cabeça uma aula básica, intermediária e avançada para cada aparelho. Sim. Ah, Jéssica, eu vou enlouquecer. Não, é fácil. Se você souber direitinho quais são os exercícios básicos, intermediários e avançados, você consegue ter na sua cabeça uma aula dos 3 né, níveis para cada aluno. Você consegue distinguir direitinho isso e aplicar na sua aula. E aí eu vou fazer lá a minha aula, colocando cada um. Ou às vezes eu faço aula de MET coletiva. E também aqui no estúdio eu tenho o método suspenso, que é aquele Pilates. Que não é Pilates, né? É um método mesmo suspenso, que é no columpo, é um tecido de paraquedas. A gente pendura numa barra e eles fazem também aulas coletivas lá. É um trabalho bem interessante de fazer e diferente. E aí eu pego, sempre tenho na minha cabeça, durante a semana eu sempre vou ter, porque até às vezes acontece imprevistos, porque nós somos uma equipe aqui no estúdio, então às vezes a sala vai estar ocupada, uma professora minha vai ter que usar aquela sala, e eu tenho que ter uma aula na minha cabeça, ou às vezes aparece um aluno novo, eu tenho que ter uma aula na minha cabeça. Sempre tem que ter. Uma para chair, uma para o reforme, uma para o barril, e outra para o Cadillac. E aqui eu também tenho a armchair, tá? Que é a baby chair. A gente também tem uma aula sempre para ela. E aí eu vou destrinchando essas aulas durante a semana, de segunda às sexta. E aí eu consigo, né, colocar e vou fazer. No final, exercícios finais, eu gosto sempre de colocar exercícios que vão trazer energia, que o aluno se sinta vivo. Eu gosto muito de colocar exercícios respiratórios fortes. Gosto muito de colocar mobilidade também, exercícios de crescimento postural, tá? Aqueles bem clássicos, com pé em V, eu adoro. Jéssica, eu não sei como montar uma aula, não sei que é nível básico, intermediário, avançado. Aí é que tá. Eu sei que muitos de vocês às vezes fazem cursos que não conseguem dar uma boa metodologia, porque fica muito solto, né? Eles não conseguem te mostrar a logística de encaixar um exercício no outro, como é que você vai fazer a transição. Eu imagino, né? Tem curso que é complicado.
Eu vejo porque aqui para achar uma pessoa para a equipe foi difícil. Hoje eu tenho 2 trabalhando comigo, e os cursos que elas tinham eram muito, assim, escassos. Então eu tive que dar um treinamento à parte. Qual é o meu conselho para vocês, tá? Meu conselho é: façam um bom curso de pilates. Um curso de pilates clássico é fundamental, porque é a base do método. Eu trabalho também com contemporâneo, mas fiz formação clássica. E assim, abre a cabeça de uma forma que você nem imagina. E aí, se vocês quiserem que eu traga a aula na prática, a gente vai montar a aula juntos numa prática, vocês comentam aqui, traz a aula prática. Aí eu faço para vocês como é que eu coloco, tá? De forma prática, como é que eu faço uma aula e mostro aqui, gravo para vocês toda a aula para vocês terem uma ideia, principalmente para quem está começando e está totalmente perdido nesse mercado. Podem contar com a minha ajuda e, como eu falei, já me segue. E esse foi o vídeo de hoje. Primeiro vídeo, aguardem que vai ter muito mais Pilates além do método.